Quando falamos de Deus como juiz, e eu quero trabalhar esses conceitos aqui com vocês, nós precisamos entender que estamos falando de doutrina, nós vamos reconhecer que era um fato que eles já apresentavam na pregação do Evangelho, não se esperava passar muito tempo, o crente tem uma certa maturidade para dizer agora isso é assunto para ser ensinado. Então, nós olhamos não apenas para uma mensagem que, ao ser tão repetida e enfatizada na Bíblia, me faz acreditar que Deus de fato está trabalhando aquele conceito de que é mais do que informação, é ênfase, e de que isso é necessário para a nossa caminhada, para o nosso relacionamento com Ele. Mas depois de no verso 11 apresentar Deus como justo juiz, no 12 é claro que Deus nunca julga ninguém antes de primeiro oferecer oportunidade de arrependimento. Aliás, no livro de Tiago nós lemos que a misericórdia triunfa do juízo. Ela normalmente sempre vem primeiro. Embora eu também costumo dizer que quando a misericórdia não é abraçada, o juízo inevitavelmente se seguirá. Então no verso 12 nós vemos a declaração: se alguém não se converter, porque sempre Deus dará oportunidade para que se converta, né? Se alguém não se converter, Deus afiará sua espada, já armou e deixou pronto o seu arco. E aqui nós temos as figuras de juízo que será executado sobre aquele que não se arrependeu. E por último, dos versos 14 até o 16, nós temos várias declarações que, em resumo, é que os injustos colherão aquilo que estão plantando, né? Nós temos frases como: concebeu a maldade, deu à luz a mentira, abre a profunda uma cova, cai no mesmo poço que faz, sua maldade recai sobre a sua própria cabeça, sobre o próprio crânio desce a violência. Aqui nós temos uma lei espiritual que reflete o caráter justo de Deus. Tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. E com a soma dessas declarações e do conceito de Deus como justo juiz, eu queria trabalhar com vocês a construção de uma ideia aqui, que nós vamos fatiar em 3 partes ou 3 tópicos. O primeiro deles é o reconhecimento, né, de que a Bíblia de forma recorrente apresenta Deus como juiz. Depois de trabalharmos esse conceito, nós vamos olhar outros 2 aspectos, né, de Deus como juiz. O primeiro deles é o Deus que nos fará justiça, que defende as nossas causas, que nos defende das injustiças que nós sofremos. Mas o terceiro tópico, que é o segundo aspecto de Deus como juiz, é que o mesmo Deus que nos defende das injustiças de outros, nos julgará de toda e qualquer injustiça que nós venhamos a fazer contra outros. Então Ele não apenas nos faz justiça, mas Ele também nos julgará. E a soma desse entendimento, eu acredito que, né, nos dá uma percepção, deveria nos dar uma percepção correta de Deus, da maneira de nos relacionarmos com Ele, da forma como vivemos em relação às outras pessoas, com a consciência de que um dia haverá prestação de contas. Então, em primeiro lugar, eu não quero ser exaustivo, não vou trazer todos os versículos bíblicos, mas quero trazer um volume um pouquinho maior de versículos que apresentam Deus como juiz, para que a gente possa ver essa ênfase bíblica. Em Gênesis 18, 25, quando Abraão está diante de Deus, intercedendo por Sodoma e Gomorra, antes da destruição, do juízo que Deus anunciou ser efetivado, parte da oração dele nesse versículo está registrada assim: longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Será que o juiz de toda a terra não faria justiça? Então, esse clamor de Abraão, e ele vai perguntando cada vez mais: se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir a cidade? O Senhor diz não. Ele vai baixando a conta em cima de um argumento. Será que o juiz de toda a terra não faria justiça? Ia tratar o justo e o ímpio como tal? E Deus diz: não tem justos suficientes para que eu poupe a cidade, mas os poucos que tem eu vou retirar, não vou fazer isso. Ou seja, toda a resposta e ação de Deus sustenta que a declaração de Abraão enquanto intercessor é coerente. Não significa que ele não tem uma percepção correta de Deus. Pelo contrário, né? A própria resposta que o Senhor dá revela para mim e para você que Abraão entendeu realmente que Deus é o juiz de toda a terra. No Salmo 75, 7, a Escritura diz assim: Deus é o juiz, a um ele humilha e a outro ele exalta. Essa humilhação ou exaltação
ela está relacionada com o fato de que Deus é juiz, ou seja, há resultados nas nossas vidas são provenientes de ações, de decisões, de motivações nossas, o que nos mostra, como vamos apresentar, a ideia de que juízo não é apenas algo para o futuro, mas que existe dois aspectos bem distintos, o que nós chamamos de juízo imediato, ainda nessa vida, e juízo posterior, eterno. Em 1 de Pedro, no capítulo 4 e no verso 5, o apóstolo está falando acerca de ímpios, e ele diz assim: terão de prestar contas aquele que é competente para julgar vivos e mortos. Então essa ideia de julgar vivos e mortos é o que falamos. Juízo imediato e juízo posterior. Há pessoas que vão ser julgadas ainda em vida. Há pessoas que serão julgadas somente depois, no dia de prestação de contas diante do Senhor. Mas a mesma Bíblia que fala, né, que Deus julga os ímpios, ela também mostra que os justos vão responder diante do Senhor. Em Hebreus, no capítulo 12, no verso 23, a Bíblia diz assim: vocês chegaram a Deus, o juiz de todos. Essa frase de todos significa exatamente o que nós ouvimos. Todos estarão perante o juiz de toda a terra. Tiago, irmão do Senhor, ele também nos ensina isso, quando no capítulo 4, no verso 12, ele diz: um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar seu próximo? Além de todas essas declarações a respeito de Deus como juiz, o que não é, às vezes a gente não percebe o volume de informações, de ênfase, mas não é um assunto tão, né, que a gente possa dizer assim: estamos alheios, ignoramos, não sabíamos. Eu acredito que a gente precisa prestar atenção, e eu tenho percebido os crentes dizerem que normalmente, né, não se atém a esse detalhe, que nós como igreja não falamos muito de Jesus como juiz. Mas a Bíblia também fala muito do papel de Jesus como juiz, não só do Pai, né? Então vamos lá, o apóstolo Pedro, pregando na casa de Cornélio, Atos capítulo 10, verso 42, ou seja, dirigindo-se a pessoas a quem o evangelho está sendo apresentado pela primeira vez, ele diz: Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. De novo o conceito, juiz de vivos e mortos, que nós vamos ver, repete várias vezes. Mas ele nos mostra, Jesus mandou pregar ao povo, não só arrependimento e a fé, mas testemunhar que ele foi constituído juiz, né? Assunto da primeira exposição do evangelho já sendo abordado. A mesma coisa acontece em Atos 17, 31, quando o apóstolo Paulo está pregando em Atenas, né? Ele está diante de pessoas que estão recebendo o evangelho pela primeira vez, e ele declara: porque Deus estabeleceu um dia. Essa expressão um dia sempre remete, né, a um conceito específico, a um dia. Às vezes a Escritura chama de o dia do juízo. A Escritura diz: porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu. Quem é esse homem? E deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Uma ênfase à pessoa de Nosso Senhor. No Evangelho de João, no capítulo 5, versos 26 e 27, o próprio Cristo declarou: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, o que é o Filho do Homem. Autoridade para julgar. Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo diz em Romanos 2,16, no dia, de novo o conceito de um dia específico, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos das pessoas de acordo com o meu evangelho. Paulo está dizendo: o evangelho que eu prego não exclui o fato de que Jesus é um juiz, de que haverá um dia, e nesse dia nós veremos não só o juiz de obras, que talvez outros tenham assistido, mas ele vai julgar segredos, questões que estão lá no coração das pessoas. E o apóstolo Paulo, também escrevendo a Timóteo, diz em 2 Timóteo 4, 1 e 2, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, de novo o conceito de vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Então Paulo está encorajando a Timóteo a não só seguir pregando a palavra como já fazia, mas ele diz: a tempo e fora de tempo, quer seja oportuno, quer não, né? E ele
está falando sobre várias percepções do que nós vamos chamar a pregação. Ele fala, corrija, repreenda, exorte, né, com toda a paciência. Então, ele não está falando só de anunciar, pregar a palavra no sentido de anunciar o evangelho a primeira vez a alguém. Está falando daqueles que já ouviram, precisam ser corrigidos, baseados na doutrina bíblica. Ele está dizendo, e eu estou te exortando diante de Deus e de Cristo Jesus, que é de julgar vivos e mortos. Em outras palavras, ele está dizendo, Timóteo, nós precisamos lembrar do juízo. E o povo precisa ser lembrado do dia do juízo, né? Isso é parte da nossa ação, do ministério que foi confiado à igreja. Então, é inquestionável que a Escritura apresenta e reconhece Deus como juiz, o Senhor Jesus como juiz. Mas, como eu disse antes, nós temos dois aspectos, duas faces bem distintas quando falamos, né, da parte prática de Deus como juiz. O primeiro é o Deus que nos faz justiça, né? E o segundo é o Deus que nos julga. Então vamos agora, em segundo lugar, falar do Deus que nos fará justiça. No Evangelho de Lucas, no capítulo 18, Jesus apresenta-nos uma alegoria, uma parábola de uma viúva que procura um juiz que ele classifica como iníquo, alguém que não temia Deus. E a Bíblia diz que ele só atende essa mulher pela insistência. Ele não está preocupado com o que é correto, com o que não, com o que é justo, o que não, né? A atitude dele é meio que egoísta. Para me livrar da importunação, eu atendo a senhora. E depois de apresentar esse juiz iníquo, atendendo a insistência, dentro de um contexto que Jesus está falando sobre orar sempre e não desfalecer, ele vem com um contraste, não há comparação de Deus com esse juiz iníquo, é um contraste. Ele diz assim, versos 7 e o início do 8, será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Então, a afirmação de Jesus é, vocês acham que Deus não faria justiça? Porque ele nos fará justiça. Isso é algo que nós devemos entender, devemos crer, esperar e até mesmo ser motivo das orações. Ele está falando de Deus fazer justiça a pessoas que clamam a ele noite e dia, né? Elas estão suplicando por uma intervenção específica e que ele vai atender. Davi, quando estava fugindo de Saul, ele está numa situação delicada, no que hoje em dia nós chamaríamos aquela baita saia justa, porque Deus ungiu para ser o próximo rei, o sucessor de Saul, a quem o próprio Deus tinha rejeitado. E Saul é tomado de inveja, começa a perseguir, caçar, tentar matar Davi. Davi tem várias oportunidades para eliminar a vida de Saul e não faz, ele se recusa a fazê-lo, mas há um momento que Davi faz uma declaração para Saul, que deveria encher qualquer um de temor, né? E a declaração está em 1 Samuel 24:15. Davi diz o seguinte, que o Senhor Deus seja o meu juiz e julgue entre nós dois, que ele examine e defenda a minha causa, me faça justiça e me livre das mãos do rei. Basicamente ele está dizendo, eu me recuso a tocar em você, eu me recuso a fazer justiça com as próprias mãos, e daqui a pouco vou falar melhor sobre isso, mas ele invoca a Deus como juiz, que o Senhor julgue entre mim e você, né? Que o Senhor julgue entre nós dois. Essa declaração de Davi, e Romanos 15:4 diz que tudo quanto foi escrito, para nosso ensino foi escrito, não está aqui na Bíblia casualmente, não é aleatório, né? É parte de uma mente tão inteligente e sábia que nós jamais vamos conseguir mensurar o quanto. Ela nos apresenta um conceito daquilo que eu e você devemos crer. Há um Deus que faz justiça. O clamor do profeta Jeremias, em Jeremias capítulo 11, verso 20 é, mas ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas o mais íntimo do coração, permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Né? Estamos falando de um aspecto que, como eu disse, vai se repetindo ao longo das Escrituras. Deus de novo sendo chamado de justo juiz, que prova o íntimo do coração, e o clamor de Jeremias. Né? Eu quero ver o Senhor agir contra esses inimigos que não se arrependem e seguem fazendo isso. Ele está dizendo, pois eu te confiei, é um ato de fé e confiança, eu te confiei a minha causa, e eu creio que o Senhor fará. Né? Aliás, quando falamos de confiar a causa, essa questão da causa de Deus nos fazer justiça e ser confiado a ela é algo que nós precisamos entender, que é importante que a gente saiba entregar a Deus, mas também, por outro lado, entender que muitas vezes nós podemos atrapalhar a obra de Deus. Olha o que Tiago
capítulo 1, versos 19 e 20, eu vou ler na Almeida Revista Corrigida, esse versículo diz: sabeis isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Você pode repetir isso comigo? Diga: a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então ele está nos chamando a agir na contramão do comportamento normal. Qual o nosso comportamento normal? Nós temos a dificuldade enorme de escutar os outros. Sejam queixas, reclamações, um pedido de atenção, né? A gente tem já uma capacidade de autodefesa, de bloqueio, muitas vezes não ouvimos. Só que ele diz, tem que ser pronto para ouvir, porque normalmente somos tardios para ouvir. Ele diz, mais tardio para falar e tardio para irar, porque nesses dois nós somos prontos. Né? Uma reação emocional, a gente se ira, a gente ataca, ou se estamos achando que estamos sendo atacados, contra-atacamos, e ele está dizendo, ei, a ira do homem, se você entrar nesse modo de sentimento, de querer resolver as coisas, não opera a justiça de Deus. Basicamente, ele está dizendo que ao agir dessa forma, nós estamos excluindo a ação da justiça de Deus. Por outro lado, em Romanos, no capítulo 12, no verso 19, nós temos palavras do apóstolo Paulo que não só concordam com o que Tiago falou, mas ampliam a ideia. E diz assim, meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Basicamente a Bíblia está dizendo, se você se vinga, o justo juiz não vai vingar você. Se você decide não fazê-lo e confia a ele a sua causa, aí sim ele pode fazer. E aqui nós temos que explorar um elemento, né, importante, porque ao longo de mais de 30 anos de ministério pastoral, esse ano eu vou completar 32 anos, pensa na queixa que eu já ouvi dos crentes. É quando a gente está pregando, ensinando sobre perdão, você fala, pastor, mas é injusto. A pessoa fez o que quis e agora fica por isso mesmo. Porque de alguma forma a gente acha que perdoar é não ser justo com algo errado. Mas esse não é o conceito bíblico. A Bíblia só está dizendo, quem faz justiça não é você. Quem se vinga não é você. Se você fizer justiça com as próprias mãos, se quiser se vingar, você excluiu o justo juiz de agir. Mas se você decide não fazê-lo confiando naquele que é o único digno de fazer, então Deus está dizendo, nós estamos dando lugar à ira, e ele está dizendo, aí a vingança é minha. Só que, diferente de mim e de você, Deus não vai fazer isso com o tipo de sentimento que nós fazemos, Ele não vai fazer isso com a falta de percepção do quadro completo, que muitas vezes nós faríamos, Ele não vai fazer isso antes de oferecer misericórdia e oportunidade de arrependimento às pessoas, o que quando nós pensamos em quem nos feriu a gente acha ruim, mas quando é a gente que feriu alguém, a gente é grato a Deus, porque é sempre oportunidade de arrependimento antes do juízo, mas nós precisamos entender esse desenho. Perdoar não é selar uma injustiça, é dizer, quem julga não sou eu entrego nas mãos de quem faz isso. É lógico que você não precisa perdoar com esse sentimento. Eu te perdoo, né, só porque eu não posso fazer nada contra você, mas para te entregar nas mãos de quem faz. O seu coração precisa ser guardado, mas quando falamos de um sistema divino, não há injustiça alguma nisso. Quem está entendendo, diga amém. Compre pelo link na descrição desse vídeo. Nós precisamos crer e literalmente, como diz as escrituras, nos entregar. Esse entregar é, eu confio, eu vou colocar na sua mão. Nós precisamos nos entregar ao que julga retamente. Olha o que a palavra de Deus diz em 1 de Pedro, no capítulo 2 e no verso 21. Porque para isso mesmo vocês foram chamados. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Você pode repetir isso comigo? Diga, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Antes de continuar a ler aqui os versos 22 e 23, vamos lembrar algo que também é fundamento doutrinário. 1 de João 2,6 diz, quem diz estar nele em Cristo, deve andar como ele também andou. Em 1 Coríntios 11:1, Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Em Filipenses 2,5, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Cristo é o nosso modelo, referência, padrão de caráter e comportamento.
Toda a proposta do Evangelho visa uma coisa. Segundo aos Coríntios 3,18 diz que nós somos transformados de glória em glória, transformados progressivamente, mas no quê? Na imagem do Senhor. Basicamente, nós podemos dizer que o Evangelho se resume não apenas em perdão de pecados cometidos, mas em transformação, e nós somos transformados no modelo. O modelo é Cristo. Então a Bíblia está dizendo que Jesus deixou exemplo para que a gente siga os seus passos. Só que o texto aqui fala de exemplo, de um exemplo específico. Ele diz, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês. Basicamente ele está dizendo que é um exemplo de sofrimento. Significa que eu e você, a semelhança do nosso Senhor, temos que morrer numa cruz para a salvação do mundo? Não, não é disso que ele está falando. Que sofrimento ele está falando? Vamos ler os versos seguintes, 22 e 23. Depois de dizer, para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos, Pedro continua e diz, ele não cometeu pecado. Ele está deixando exemplo para que a gente não peque. Que tipo de pecado? Nem foi encontrado engano em sua boca. Aqui um departamento específico, né, de pecado. Pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. O que é o se entregar? Eu não vou revidar, eu não vou jogar o jogo, eu não vou tentar fazer da minha forma, porque se eu fizer isso, a justiça de Deus não será operada. Mas eu me entrego àquele que faz e faz direito. É interessante a gente olhar para essa dinâmica, porque às vezes esses textos todos estão na Bíblia e nós estamos querendo adotar um estilo de vida diferente. Do ano passado para esse, pela primeira vez em mais de 30 anos de ministério, eu, minha família, nossa igreja, fomos vítimas de calúnias e difamações na internet como nunca tínhamos experimentado. E a gente vive a cultura do tem que rebater. E às vezes a gente descobre que está pregado na cruz com velcro, né? Que está fácil de sair e agir de outra forma. E quando eu estava me organizando para começar a dar algumas respostas, o Espírito Santo me fez lembrar disso. Ei, você tem um exemplo de sofrimento a ser seguido. Quando insultado, Jesus não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças. Fecha a sua boca, fique em silêncio e se entregue ao que julga retamente. Muitas vezes nós vamos descobrir que pode ser mais doloroso do que a gente imagina. Mas não há caminho melhor do que aquele estabelecido por Deus. Um dia todos nós vamos estar diante do justo juiz. Tem gente fazendo a sua autodefesa em público, contando a versão que quer, que muitas vezes não é aquilo que aquele que sonda mentes e corações está enxergando. Agora, o temor de Deus deve estar em nós por saber que um dia todos estaremos diante dele. E seria loucura, insanidade da nossa parte acreditar que mesmo que a gente adote qualquer versão que engane os outros, que às vezes engana a nós mesmos, a Bíblia fala muito sobre nos enganarmos, não há a menor chance de eu e você enganarmos a Deus. Então há um procedimento, há uma maneira de se conduzir que eu e você precisamos entender, né? Outro dia uma pessoa veio falar comigo, nós estávamos numa conferência e eu falei bem publicamente de uma certa pessoa. E um grupo de pastores me procuraram e falou, nós não estamos te entendendo. Falei, por quê? Você falou bem de fulano. Falei, qual o problema? Falou, você sabe que ele tem falado mal de você. Falei, e daí? O que fulano faz revela quem ele é. O que eu faço revela quem eu sou. Eu falei, eu menti. As coisas que eu falei bem dele não são verdadeiras? Vocês não vão reconhecer que ele é uma bênção nesses tópicos? Sim. Falei, então ponto final. Por que ele está falando mal de mim? Eu não entendo. Ele nunca me procurou, ele não quis me ouvir, não quis saber a minha questão, mesmo que a Bíblia diga que o acusado não deveria ser acusado sem direito de defesa. Falei, eu não sei por que ele fez isso, mas eu prefiro focar em tudo aquilo que é louvável na vida dele. E prefiro estar em linha com aquilo que Deus espera de mim. Sabe, muitas vezes a gente se rebaixa ao comportamento de outros, acreditando que o erro de outros justifica o nosso. E nós precisamos entender que a Bíblia é clara sobre a forma como nós devemos confiar em Deus. Mas quando nos entregamos ao que julga retamente, no tempo dele, da forma dele, e ele sempre sabe o que é melhor, não apenas para nós, mas para todo mundo, para todo um contexto, Deus fará justiça. E nós precisamos aprender a confiar nisso. Quem está entendendo, diga amém. Isso não significa que nunca, em momento nenhum, você não possa se defender. Já vi gente tentando tomar o que eu falei, dizendo, nunca pode falar nada. Não, a Bíblia nos mostra situações onde isso é tratado de forma diferente. Por exemplo, em 1 Coríntios, no capítulo 9, de 3 a 5, o apóstolo Paulo diz assim, a minha defesa diante dos que me questionam é essa.
Será que nós não temos o direito de comer e beber? Será que não temos o direito de levar conosco uma mulher crente como esposa, como fazem os demais apóstolos, irmãos do Senhor e Cefas? Ou será que somente eu e Barnabé temos de trabalhar para viver? Né? Então Paulo está sendo atacado por pessoas, e ele diz, a minha defesa para com os que me questionam é essa. Então ele está falando que ele precisou se defender e se explicar. Mas preste atenção na diferença. A minha defesa para com os que me questionam eram pessoas que tinham acesso pessoal a Paulo e o questionavam. Num momento como esse, já que existe acesso, existe liberdade, ele diz, eu te dou satisfação. Nós não podemos confundir isso, gente, com a era em que vivemos, onde as pessoas acham que tem que dar satisfação de tudo em rede social, para toda e qualquer pessoa. A gente costuma responder em certos fóruns competentes a certas questões, incluindo difamação, né, que é uma violação do artigo penal, é crime, que talvez tenha que ser levada à justiça. Tem fórum competente. Há situações que vão ser tratadas em outras instâncias. O apóstolo Paulo diz para Timóteo, não aceite acusação contra presbítero, a não ser por meio de 2 ou 3 testemunhas. Mesmo em relação aos presbíteros, aos líderes, este é um canal de disque denúncia aberto. Né? Agora ele está dizendo, não é a palavra de um contra a palavra de outro. Agora, tem 2, tem 3 testemunhas, nós vamos instaurar uma investigação, as coisas vão ser apuradas. Agora, há uma diferença entre você reportar um erro a um canal competente que resolve e sair falando para todo mundo. São coisas completamente distintas. Então, nós precisamos entender, há certos contextos onde, evidentemente, vai e será necessário que haja explicação. Agora, nós não podemos viver a cultura de tudo tem que ter resposta. Precisamos, de fato, fazer uma distinção entre uma coisa e outra. A Bíblia também nos mostra em Atos 16 que quando Paulo estava pregando na cidade de Filipos, ele expulsa um espírito de adivinhação de uma certa jovem, uma escrava, e a Bíblia diz que ela dava grande lucro aos seus senhores. Mas quando o demônio foi expulso, ela não podia mais adivinhar, e a fonte de lucro secou. Essa turma fica doida, leva Paulo a julgamento, se é que podemos chamar isso de julgamento. Eles, além de um julgamento público, que não cumpriu e não atendeu os parâmetros legais pelas leis de Roma, e Paulo era cidadão romano, eles ainda foram açoitados publicamente, foram jogados na cadeia. É lá na cadeia que Paulo vai pregar o evangelho ao carcereiro, que por sua vez vai se converter com toda a sua casa. E a Bíblia diz assim, dos versos 36 ao 39. Então o carcereiro comunicou isso a Paulo, dizendo, os magistrados ordenaram que vocês fossem postos em liberdade. Portanto, vocês podem sair, vão em paz. A maioria de nós diria, glória a Deus. Né? Problema resolvido, vaza, some daqui da cadeia. Olha a resposta de Paulo. Paulo, porém, lhes disse, sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente, nos jogaram na cadeia, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora nos mandar embora sem maior alarde? Nada disso. Pelo contrário, que eles venham e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos magistrados. Quando eles souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo. Então foram até eles, lhes pediram desculpas, retratação pública, relaxando-lhes a prisão, pediram que se retirasse da cidade. Aí Paulo diz, agora sim. Eu não sei como ele saiu, me imaginando o lugar do Paulo seria... Há momentos, né, onde, principalmente quando falamos de um sistema da sociedade em que vivemos, como cidadãos temos direito, é lógico, eu não estou aqui tentando anular a possibilidade, né, de que nunca ninguém se defenda. Mas a gente é tão propenso a fazer tanto isso, que muitas vezes nós não damos nem espaço para que Deus o faça. E nós temos que confiar nele. Amém? Terceiro e último tópico, Deus nos julgará. E quando falamos de Deus nos julgando, é evidente que também temos outros 2 aspectos. A Bíblia fala de Deus julgando as más e as boas obras. Então, o juízo de Deus, quando falamos de recompensa, não tem conotação meramente negativa. Tudo aquilo que fazemos de bom será positivamente recompensado. Tudo aquilo que fazemos de ruim será, né, negativamente recompensado. Em Eclesiastes, no capítulo 12, nos versos 13 e 14, depois de dissertar sobre tantas questões relacionadas à vida, o que é importante, o que não, o escritor termina dizendo assim, de tudo que se ouviu, a conclusão é essa. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de cada pessoa. Por que nós temos que temer a Deus
e guardar seus mandamentos em vez de desobedecê-lo. E diz no verso 14, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. O Novo Testamento sustenta essa crença, né, de um princípio que já era largamente difundida desde a Antiga Aliança. Em Colossenses capítulo 3, dos versos 23 a 25, o apóstolo Paulo diz, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. Por que devemos fazer as coisas para o Senhor e não para as pessoas? Ele diz, sabendo que receberão do Senhor e não das pessoas a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça, receberá em troca a injustiça feita. E nisto ninguém será tratado com parcialidade. Né? Então, tudo aquilo que fazemos vai trazer retorno. Isso é parte de um sistema divino estabelecido por um Deus justo. Agora, muitas vezes há recompensa imediata. E como veremos, há momentos onde a recompensa ela será posterior. O apóstolo Paulo, em Romanos 14, de 10 a 12, ele sustenta que haverá prestação de contas de cada indivíduo a Deus. Não apenas Deus julgar a coletividade, mas cada indivíduo. Ele diz assim, você, porém, porque julga o seu irmão, e você, porque despreza o seu irmão, pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Se a gente parasse aqui no verso 10 e 11, a todos temos que comparecer perante o tribunal, pode parecer um julgamento coletivo. Mas ele diz, assim pois, cada um de nós, aqui é cada indivíduo, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Haverá um dia de prestação de contas. Isso precisa nos levar a agir de uma forma consequente e não inconsequente. As advertências bíblicas são muito recorrentes sobre esse tribunal. O próprio Jesus disse em Mateus 12, 36, que no dia do juízo nós vamos dar conta de cada palavra inútil que foi proferida pela nossa boca. Ou seja, seremos julgados por obras, pelos pensamentos, motivações do coração, pelos nossos segredos e até pelas nossas palavras. Jesus diz, seremos julgados de toda palavra inútil. Ele diz, porque por tuas palavras será justificado, por tuas palavras será condenado. Haverá um dia de juízo. Hebreus capítulo 4, diz no verso 12 que a palavra de Deus é como espada afiada de dois gumes, que penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os intentos do coração. Depois de dizer que a palavra tem o poder de discernir, trazer à tona intenções ocultas do coração, ele diz no verso 13 de Hebreus 4, e não há criatura que não seja manifesta, revelada na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. As traduções mais antigas dizem, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem haveremos de prestar contas. Não há absolutamente nada que fuja dessa prestação de contas, né? E, insisto, essas advertências são recorrentes, o que nos mostra que o assunto sai da categoria informação e vai para a ênfase. Tiago capítulo 5, verso 9, irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas, né? Então ele diz, cuida, porque você pode ser julgado pelo seu comportamento. Ninguém está se queixando de outro, porque um dia ele acorda resmungando, hoje é dia de maldade, vamos inventar algo para falar mal de alguém. Normalmente a gente se queixa quando sente-se de alguma forma lesado. Mas nós precisamos entender que o assunto ele é delicado no sentido de que não é que quem foi de alguma forma ferido ou lesado, que ele não possa tocar no assunto, que ele não possa falar. O nosso problema é que normalmente nós não falamos com quem deveríamos resolver o problema e falamos para outros. E aí, porque alguém pecou contra nós, ou suposta e alegadamente na nossa cabeça tenha feito, às vezes a gente descobre que as coisas nem foram do jeito que a gente imaginou, a gente se acha no direito de quebrar princípio, o que traz juízo sobre nós. E diz, não se queixem, senão vocês vão ser julgados. Eu terminei domingo passado de pregar uma série de 3 mensagens, 3 domingos na nossa igreja, intitulada Os Pecados da Língua. E falei, gente, quando Isaías está diante do trono de Deus, tem aquela revelação da santidade de Deus, os serafins clamando a santidade, e tem o contraste, que é a percepção da sua própria miséria, e de como ele era pecador.
Mas de tudo que ele podia enxergar de pecado, ele enfatiza um departamento específico. Sou um homem de lábios impuros. O que significa lábios impuros? Não quer dizer que ele passou batom radioativo, alguma coisa do gênero. O anjo, quando pega a brasa do altar com a pinça, um tenaz, toca a boca dele e diz: tua iniquidade foi tirada, né? O teu pecado foi perdoado. Está chamando aqui de pecado, um departamento específico. Salmo 39, 1. Né? Guarda os meus caminhos para eu não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca. Nós precisamos ser cautelosos. Atos 6 fala de um problema na igreja, real, estava acontecendo. A Bíblia diz: por se multiplicar o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, pois as viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Quando a igreja cresce, sempre temos problemas e desafios, né? É a acomodação de gente, é um santo problema que a gente quer ter, né? Mas começa a gerar certos desconfortos, às vezes problemas logísticos de um atendimento correto. Eles estavam experimentando isso. Os apóstolos não davam conta de atender todas as viúvas que tinham necessidade e que precisavam ser atendidas com sustento. Então, o problema é real, os apóstolos reúnem a congregação para tratar, ou seja, eles estão admitindo que o problema existe. Só que a Bíblia diz que houve murmuração. De quem? A Bíblia diz dos helenistas contra os hebreus. Isso aqui é muito revelador. Quem eram os helenistas? Os de cultura grega, língua grega. Agora estão falando contra os hebreus. Eu imagino o tom da conversa mais ou menos assim: se nossas viúvas fossem da linhagem de Abraão como as dele, tivesse pedigree de judeu como as dele, certamente não estava sendo esquecido. Então eles transformam um problema logístico genérico em um preconceito contra um grupo específico. Ou seja, não é mais o que era o real problema, é uma interpretação da imaginação de alguém ferido. A conversa, não são eles se dirigindo aos apóstolos: olha, tem um problema rolando, vocês já perceberam? Será que nós podemos ser úteis e participar da solução? É uma atitude completamente diferente. Agora, quando em vez de tentar ajudar a resolver, você piora, você está pecando e a Bíblia diz: está se expondo a juízo. Nós precisamos ser cautelosos. Deus, o justo juiz, né, está às portas, é o que Tiago diz. Então não se queixem para que vocês não sejam julgados. E como eu falei antes, quero arrematar aqui, que o juízo pode se manifestar em tempos distintos. Ele pode ser imediato ou futuro. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versos 24 e 25. Ele diz: os pecados de alguns são notórios, mesmo antes do juízo. Mas os de outros só se manifestam mais tarde. Do mesmo modo, também as boas obras se evidenciam, e aquelas que ainda não são manifestas não poderão ficar escondidas. Tanto pecado como boas obras, algumas coisas vão ser expostas e vão ser recompensadas já em vida. Outras vão aguardar o dia do juízo, né? Meus filhos um dia desses estavam se queixando comigo, porque quando a Bíblia diz que abriram-se os livros, que fala de registros da vida de todo mundo para a hora do julgamento, eu dizia para eles: gente, os livros é a linguagem de registro que eles tinham na época. Hoje a gente poderia imaginar que tudo está sendo filmado e vai ter um telão. E meus filhos se queixaram: pai, você fez a gente acreditar que ia ter um telão de verdade. Eu falei: vocês imaginaram que o telão... Eu estava dando suposições. Pode ser que nós vamos descobrir lá um outro nível, né, de tecnologia divina para expor em holograma 3D as coisas que aconteceram, mas um dia haverá prestação de contas. E eu e você precisamos compreender que todas essas declarações de Deus visam nos levar a um lugar prático de resposta a Deus na mudança do nosso comportamento, né? Então, eu encerro aqui dizendo o seguinte: como esse entendimento dessas verdades deveria afetar de maneira prática a minha e a sua vida. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que quem Deus é, o justo juiz, nos ajuda a compreender o que Ele faz. Julga a todos. Não importa se está fazendo justiça a nós, da injustiça de outros, ou se está nos julgando pela injustiça que nós fizemos a outros. Porque o que Deus é, o que Deus faz, perdão, é uma extensão de quem Ele é. O livro de Hebreus diz que Deus é galardoador de todos os que o buscam. É galardoador. Galardoar, recompensar, não é algo que Deus apenas faz, porque o que Ele faz é uma extensão do que Ele é. E o seu caráter justo não poderia permitir outra coisa, a não ser Ele fazendo justiça e julgando. E isso precisa nos ajudar a mensurar a maneira de viver, né? A sermos cautelosos. Isso deveria produzir em nós temor e essa consciência, nos levar a adotar
um estilo, né, de vida, de comportamento, que antes de mais nada, procure agradar, honrar nosso Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Agora, sempre que se tocava no assunto de juízo, não importa se era uma mensagem pregada ao ímpio ou ao crente, o assunto de arrependimento sempre aparece, mostrando que Deus, antes de julgar, sempre dá oportunidade de arrependimento. Então Paulo, pregando em Atenas, como nós mencionamos antes, eu citei só o verso 31, agora eu quero ler Atos 17, 30 e 31, e diz: Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Antes a gente só falou que Deus escolheu um homem para julgar, mas antes a mensagem é: Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Não quer dizer que pecados cometidos na ignorância não foram pecados. Mas Deus está dizendo: eu vou considerar que você era ignorante e não vou te tratar de forma severa. Eu vou te dar a oportunidade de se arrepender antes que o juízo venha. A mesma mensagem é dirigida também aos crentes. Apocalipse 2, de 21 a 23, uma das cartas às igrejas da Ásia, o Senhor faz menção à mulher que Ele denomina como Jezabel, e diz assim: dei-lhe tempo para que se arrependesse. Porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada, trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a vocês, a cada um de vocês, segundo as suas obras. Tem muita gente confundindo longanimidade, que é a paciência de Deus, com impunidade. A gente falou sobre isso um tempo atrás, quando preguei aqui sobre o danada não, né? As pessoas confundem o tempo onde Deus misericordiosamente está chamando ao arrependimento, confundem longanimidade com impunidade. Jesus está dizendo: eu dei tempo, ela não quis arrepender, agora eu vou exercer juízo. Mas Ele diz: todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e corações e retribuo a cada um segundo as suas obras. Na mesma mensagem Ele está dizendo que quando as pessoas se arrependem antes, elas não vão precisar ser julgadas, né? O justo juiz sabe da propensão, inclinação e possibilidade que cada um de nós tem ao pecado. Isso não é justificativa para a gente ficar pecando e pedir perdão depois, porque em 1 João 2,1 a Bíblia diz: essas coisas vos escrevo para que não pequeis. A ideia principal é: não peque. E diz: se todavia, contudo, no entanto, apesar disso, ainda assim alguém pecar, temos um advogado, né? Então o pecado é um tropeço que, se acabar acontecendo, pode e deve ser consertado imediatamente, com arrependimento, com as devidas reparações. Mas a ideia é não pecar. Tem uns crentes malandros dizendo: Deus perdoa, eu vou pecar já sabendo que eu posso pedir perdão depois. E aí nós estamos falando de algo complicado. Mas essa consciência, como disse, ela tanto nos permite fazer as escolhas corretas, como deveria nos levar aos concertos corretos quando tropeçamos. E a minha oração é que isso de fato te ajude a viver o melhor de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Clique e veja mais vídeos como esse.